Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável e este vídeo é de número 92, relativo aos nossos estudos do livro de texto do SEM, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a sessão 6, Despertando para a Redenção, do capítulo 11, Deus ou o Ego. Queremos alertar aos nossos ouvintes sobre a beleza e a clareza com que este capítulo trata daquilo que para nós ainda é bastante desconhecido. E podemos dizer que é um esclarecimento disruptivo para o ego, pois o nosso objetivo desse estudo é exatamente desfazer do ego. Então vamos dar início aos nossos estudos com a leitura e com alguns comentários de nossa parte, para que isso possa facilitar o entendimento daqueles que possam interessar sobre este assunto. Então vamos lá. É impossível não acreditar no que vês, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acreditas. Então ele já começa com algo bastante impactante. Olha aqui. É impossível não acreditares no que vês. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo, inclusive a nós mesmos, é impossível não acreditares no que vês. Nós damos realidade àquilo que estamos vendo. Mas é igualmente impossível ver aquilo que não acreditas. Então, aquilo que nós não acreditamos, nós não podemos ver. Então, o que quer dizer isso? Quem vê é a mente através de nós. Nós só somos instrumentos da mente. Os nossos olhos, o nosso cérebro, é tudo um aparato para que a mente possa exercer o seu poder através de nós. Então é ela que é seletiva e determina aquilo que nós vemos. É ela que determina, em última análise, a realidade que nós acreditamos que seja. E aqui ele continua. As percepções são construídas com base na experiência, e a experiência conduz às crenças. Só no momento em que as crenças se fixam é que as percepções se estabilizam. Com efeito, então, de fato, vês aquilo em que acreditas. Foi isso que eu quis dizer quando afirmei: bem-aventurados os que não viram e creram, pois aqueles que acreditam na ressurreição haverão. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego, não através do ataque, mas da transcendência, pois Cristo, de fato, se eleva acima do ego e de todas as suas obras e ascende ao Pai e ao seu reino. Então, aqui, o que ele quer dizer com essa redenção?
é quando nós transcendemos o ego, não pelo ataque, mas sim pela própria transcendência. Vamos colocar isso de uma forma bastante prática. Quando nós transcendemos a nossa atração pela ilusão desse mundo, pelas obras do ego neste mundo. Pois aqui nós estamos vivendo uma distração que não tem nada a ver com a realidade daquilo que somos. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo desta sessão e de todo este contexto deste livro. Então aqui ele diz o seguinte, mais uma vez. Ele diz aqui: bem-aventurado os que não viram e creram. Essa é a questão da fé, mas não uma fé cega, pois essa fé, essa convicção que não vem de algo externo, mas sim daquilo que você realmente é que faz você acreditar naquilo que você não vê, mas que é real. E isso não é demovido por nenhuma influência externa. Nada te demove dessa certeza, dessa convicção, que não é uma crença, mas que é a realidade daquilo que você é. Você ressurge das cinzas dessas crenças, dessas ilusões, para estar naquilo que é real, que independe de crenças fragmentadas pelo estreito entendimento do ego. Vamos continuar. Tu queres unir-te à ressurreição ou à crucificação? Uma boa pergunta, não? Queres condenar os teus irmãos ou libertá-los? Queres transcender a tua prisão e ascender ao Pai? Ou seja, quer dar validade às crenças que você acredita e as torna reais neste mundo insano e as tem como sua própria realidade? Essa é uma outra forma de perguntar. Todas essas questões são a mesma e são respondidas juntas. Tem havido muita confusão a respeito do que significa a percepção, porque a palavra é usada para ambas, consciência e a interpretação da consciência. No entanto, não podes estar ciente sem interpretação, pois o que percebes é a tua interpretação. Na verdade, nós não percebemos a consciência, e sim a interpretação que damos da consciência. E isso é bastante pessoal. Cada um dá a interpretação que tem de si mesmo e daquilo que ele acredita que é, ou daquilo que ele está vendo. Esse curso é perfeitamente claro. Se não o vês com clareza, é porque estás interpretando contra ele. E, portanto, não acreditas nele.
E uma vez que a crença determina a percepção, não percebes o que ele significa e, portanto, não o aceitas. E aqui nós podemos estender a tudo, não só a esse curso. Que quando nós não estamos aceitando algo, é que nós estamos interpretando contra este algo. É a nossa própria interpretação. Por isso, ele não pode ser compreendido, ou aquilo que nós estamos interpretando contra também não vai ser compreendido e aceito por nós. Entretanto, experiências diferentes conduzem a crenças diferentes, e estas conduzem a percepção diferentes. Então, por isso, cada um tem uma interpretação da realidade, por terem percepções diferentes, individuais, pois as percepções são aprendidas com as crenças e a experiência de fato ensina. Eu te estou conduzindo a um novo tipo de experiência que estarás cada vez menos disposto a negar. Aprender sobre Cristo é fácil, pois perceber como Ele não envolve tensão nenhuma. É uma coisa natural nossa. As suas percepções, as percepções de Cristo, são a tua consciência natural e são apenas as distorções que introduzes que te cansam. Deixa que Cristo em ti interprete por ti e não tentes limitar o que vês pelas pequenas e estreitas crenças indignas do Filho de Deus, pois até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem Pai. Então, deixa essas interpretações ao cuidado de Cristo, que vão ampliá-las, e não ao cuidado do ego, que é fragmentá-las. E aí está a nossa falta de visão, a nossa prisão, os nossos desentendimentos, pois cada um tem uma compreensão individual e equivocada da realidade, pelo esse estreitamento do ego nesta fragmentação. Eu sou a tua ressurreição e a tua vida. Tu vives em mim porque vives em Deus. E todos vivem em ti. Olha, e todos vivem em ti. Não há separação entre eu e você. Como vives em todos. Isso para o ego é algo impossível, pois ele é a favor, em sua interpretação, da separação, do isolamento, do individualismo. E vencer o ego, transcender o ego, nada mais é do que transcender esse individualismo, esse egoísmo. Essa compreensão estreita daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade, daquilo que você é, identificado num corpo e isolado. Podes então perceber indignidade em um irmão e não percebê-la em ti mesmo? Claro que não. Aquilo que eu percebo em mim é que eu vou perceber no meu irmão, e o que eu percebo no meu irmão é o que eu vou perceber em mim, pois não há essa separação.
E se eu me vejo como um indivíduo e um ego, eu vou vê-lo como um indivíduo e um ego, separado dele, como penso que estou separado de tudo. E podes percebê-la em ti mesmo e não percebê-la em Deus? Ou seja, você pode perceber essa indignidade em ti mesmo e não percebê-la em Deus? Pois isso daí é projetado pelo ego. Aquilo que você vê em si, você vai ver no outro. Acredita na ressurreição porque ela foi realizada. E foi realizada em ti. Isso é tão verdadeiro agora como será para sempre, pois a ressurreição é a vontade de Deus, que não conhece tempo nem exceções. Mas não faças exceções, ou não perceberás o que foi realizado para ti, pois nós ascendemos ao Pai juntos, como era no princípio, e agora e sempre será. Pois tal é a natureza do Filho de Deus, tal como o Pai o criou. E nós somos capazes de acreditar na ressurreição como algo já realizado em nós, dentro da crença do ego. Acredito que não. Pois o ego acredita na morte, no fim. Não subestime o poder da devoção do Filho de Deus, nem o poder que o Deus que ele adora tem sobre ele. Pois ele se coloca no altar do seu Deus, seja esse o Deus feito por ele ou o Deus que o criou. É por isso que a escravidão é tão completa quanto a sua liberdade, pois ele obedecerá apenas o Deus que aceita. O Deus da crucificação exige que ele crucifique, e seus adoradores obedecem. Em seu nome, eles crucificam a si mesmos, acreditando que o poder do Filho de Deus nasce do sacrifício e da dor. O Deus da ressurreição nada exige, pois tirar não é sua vontade. Ele não requer obediência, pois a obediência implica submissão. Ele só quer que tu aprendas a tua vontade e a sigas, não no espírito do sacrifício e da submissão, mas do contentamento, da liberdade. Vamos refletir um pouco sobre este parágrafo tão belo. Então, nós vamos seguir o Deus que nós próprios criamos. E aqui ele fala do Deus da crucificação e do Deus da redenção. O Deus da crucificação, o qual nós tanto adoramos, ele vai estabelecer uma escravidão, como ele diz aqui. É por isso que a escravidão é tão completa quanto a sua liberdade, pois ele obedecerá apenas o Deus que aceita. E o Deus da crucificação exige que ele crucifique, e seus adoradores o obedecem. Então, nós acreditamos piamente
na crucificação e não damos importância, não procuramos entender o que seja essa ressurreição. E aqui tem algo muito interessante que passa muitas das vezes despercebido de nós como um conceito, que seria o seguinte: Deus não exige e não requer a nossa obediência, pois obediência implica em submissão. Ele quer apenas que aprenda a tua vontade e a siga, não no espírito do sacrifício e da submissão, mas no contentamento da liberdade. Só quando tu for livre e está em contentamento é que poderá seguir a ressurreição. Na crucificação, tu obedeces aquilo que é exigido pelo Deus, o qual você mesmo criou, que é o Deus do sacrifício, da dor, do sofrimento. A ressurreição tem que compelir-te à aliança com contentamento, porque ela é o símbolo da alegria. Todo o seu poder de compelir está no fato de que ela representa o que queres ser. A liberdade de deixar para trás tudo o que te fere, te humilha e te amedronta, não pode ser imposta a ti, mas pode te ser oferecida através da graça de Deus. Então é pela graça de Deus que nós abandonamos o Deus da crucificação. Abandonamos e deixamos para trás tudo aquilo que nos fere, que nos humilha e que nos amedronta. Enfim, podemos abandonar a ilusão desse mundo que tanto acalentamos em nosso sofrimento, em nossa falta de alegria, em nossas dores, por adorar esse Deus da crucificação que nós mesmos criamos em nossa mente e que isso paira no mental coletivo. Nós mesmos nos crucificamos, igual nós vamos ver para frente, nessa própria sessão. E podes aceitá-la pela sua graça, essa redenção, pois Deus é cheio de graças para com seu Filho, aceitando sem questionamento. Isso é muito importante, sem questionamento. Pois, quando nós aceitamos com questionamento, nós não estamos aceitando. Aquilo que é real não é questionável. O que é ilusório, tudo está sujeito a questionamento. Então, sem questionamento. Essa é a verdadeira aceitação da realidade, onde não há questionamento. Aceitando sem questionamento como propriamente seu. Ou seja, aqui, mais uma vez, não há separação. É aquilo que eu sou. Esse Deus da ressurreição. Quem, então, é propriamente teu? O Pai te deu tudo o que é seu, e Ele próprio é teu como eles. Então, nós somos aquilo que o Pai é.
em todos os nossos irmãos. Ele diz aqui, protege-os na sua ressurreição, pois de outro modo tu não despertarás em Deus, rodeado com segurança pelo que é teu para sempre. Essa é a verdade sobre nós. E aqui nós acostumamos a mencionar que, em verdade, o ser que somos não nasce, não morre, pois ele é eterno. Mas nós precisamos perceber isso, ou melhor, viver isso. E é o que estamos vivendo, sem saber que estamos vivendo. E não acreditar nas nossas crenças temporais, limitantes, daquilo que pensamos que somos. Essa é a nossa ressurreição. A ressurreição para a verdade daquilo que somos e que sempre fomos, pois sempre dizemos que a realidade é imutável, inalterável. E é o que você é. Não está sujeita às nossas interpretações pessoais. Tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da sua testa. O amor de Deus cerca seu Filho, a quem o Deus da crucificação condena. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti, pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. Deus não julga seu Filho inculpável, já que Deus se deu a ele. Como poderia ser diferente? E ele diz aqui no início, tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da tua testa. O que quer dizer isso? Nós não vamos encontrar paz enquanto ficarmos nos torturando através de nossas interpretações, através de nossas crenças. Nós é que nos crucificamos e nós é que acreditamos nisso e na morte. Nós é que acreditamos que Cristo morreu, que Jesus morreu. Como foi dito, o que é real não nasce nem morre, por ser eterno. Então nós vamos só ter paz quando aceitarmos, que nesse caso é a ressurreição, a realidade daquilo que somos. E ele pede que não ensines que eu morri em vão. Demonstra que eu vivo em ti. Pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. E aqui, essa parte de igual valor, não há exceção. Não há discriminação,
Ninguém é melhor do que o outro. Para Deus, ele, vamos dizer assim, ele, né? Não é uma pessoa, mas vamos dizer assim, uma consciência. E aqui eu não gosto de ficar nominando porque eu não sei o que é. É a realidade do todo. Mas não há discriminação, todos são iguais. E isso está a nossa unidade. E aqui ele diz também: Deus não julga seu filho inculpável. Nenhuma culpa pode ser atribuída ao Filho de Deus. Ele é inculpável. Ele, em sua origem, é puro e inocente. Não é tocado de forma alguma pelo Deus da crucificação, pois aquele que é eterno não pode morrer, não pode sofrer. Então, o que nós vivemos aqui, por isso sempre estamos mencionando isso, não passa de um sonho, em certos casos de pesadelo. E quando despertarmos, veremos que isso daqui não existiu. Pois num sonho, ao despertarmos, vemos que simplesmente estava sonhando com algo que não existia. Era um sonho. Apenas isso. Tu te pregastes a uma cruz e colocaste uma coroa de espinho sobre a tua própria cabeça. Por isso que nós adoramos tanto o sofrimento. No entanto, não podes crucificar o Filho de Deus, pois a vontade de Deus não pode morrer. Seu Filho foi redimido da sua própria crucificação e não podes entregar à morte aquele a quem Deus deu vida eterna. O sonho da crucificação ainda pesa sobre os teus olhos, mas o que vês em sonhos não é a realidade, o que acabamos de dizer. Enquanto percebe o Filho de Deus sendo crucificado, estás dormindo. E enquanto acreditas que podes crucificá-lo, só estás tendo pesadelos. Tu, que estás começando a despertar, ainda estás ciente de sonhos e ainda não os esqueceste. O esquecimento dos sonhos e a consciência de Cristo vem com o despertar de outros para compartilharem a tua redenção. Então, é isso que nós estamos propondo, compartilhar a redenção do Filho de Deus, que é a transcendência do ego, e não a análise, o estudo, ser contra, combater, nada disso. Simplesmente a transcendência. Tu vais despertar para o teu próprio chamado, pois o chamado para despertar está dentro de ti. Se eu vivo em ti, estás desperto. No entanto, é preciso que vejas os trabalhos que eu faço através de ti. Ou não perceberás que eu os fiz em ti. Não estabeleças limites para o que acreditas que eu possa fazer através de ti. Ou não aceitarás o que eu posso fazer para ti. No entanto, isso já está feito e, a não ser que des tudo o que já recebestes, não saberás
que o teu Redentor vive e que despertaste com ele. Só se reconhece a redenção compartilhando-a. Por isso que nós temos como proposta compartilhar o contexto deste livro. Quando nós falamos em compartilhar, parece que é algo simples e fácil. E é, quando você não está subjugado pelo ego, pelo Deus da crucificação. Há aquele que está submisso ao seu Deus, ele acredita naquilo que ele compartilha. Ele acredita na dor, no sofrimento. E, ao mesmo tempo, no egoísmo disso, no individualismo, no isolamento, no fechamento, ele não quer se expor. Portanto, ele não quer compartilhar. Cada um no seu isolamento, dentro da mente coletiva, ele está compartilhando esse Deus único, essa dor que todos sentem, esse sofrimento, relativos ao Deus que ele acredita que seja real para ele, que todos nós criamos. E nesse Deus nós vamos ser julgados, culpados, condenados. Esse é o Deus do ego, aquele que temos que transcender. E essa transcendência começa quando nós vemos que isso não é realidade, não é real, que isso é um sonho. E pela graça de Deus, pela graça divina, nós começamos a desfazer dessa crucificação que ele fala aqui. Começamos a remover os cravos das mãos dos filhos de Deus e arrancar os espinhos de sua testa. Ou seja, abandonar a nossa submissão, a nossa obediência a esse Deus da crucificação. O Filho de Deus está salvo. Traze apenas essa consciência, a filiação, e terás uma parte na redenção tão valorosa quanto a minha. Pois a tua parte tem que ser como a minha, se aprendes de mim. Se acreditas que a tua parte é limitada, estás limitando a minha. Não existe nenhuma ordem de dificuldades em milagres, porque todos os filhos de Deus são de igual valor e sua igualdade é a sua unicidade. Todo o poder de Deus está em cada uma das suas partes. E nada que seja contraditório à sua vontade é grande ou pequeno. O que não existe não tem tamanho nem medida. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E a Cristo é dado ser como o Pai. E a nós é dado a ser como o Pai. Não existem limites em nós. Se estamos
nos limitando. Estamos limitando a Cristo, ao verdadeiro poder que está em nós. E aqui ele diz que não existe nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Ou seja, o milagre não está submetido a nenhum grau de dificuldade. Pois ele é natural. Não é natural para nós que estamos acreditando em nossas limitações no ego. Por isso que nós falamos que é um milagre. Mas isso é natural. Pois em Deus não há nenhum limite. E nós somos o que Ele é. Ilimitado. Mas não temos o conhecimento de nosso poder, pois estamos fragmentados em nosso próprio entendimento, como sempre falamos, em nossa própria interpretação. E por esse mesmo poder, nós o limitamos. Veja que incongruência, veja que paradoxo. E o ego te coloca sempre nessa situação. E aqui ele diz: todo o poder de Deus está em cada uma das suas partes. E ele ainda destaca suas em letra maiúscula. Quer dizer, da parte dele. E nada que seja contraditório à sua vontade é grande ou pequeno. Isso não existe, essa distinção, porque é um poder total. Não é pequeno nem grande. O que não existe não tem tamanho nem medida. O que não existe. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E a Cristo é dado ser como o Pai. Então aqui, todas essas nossas limitações que nós as afirmamos são dissolvidas nessa consciência total, onde não há nenhuma distinção. Ele diz aqui, porque todos os filhos de Deus são de igual valor e sua igualdade é a sua unicidade. Na realidade, nós somos todos iguais. Iguais em quê? Na divindade que habita em todos nós. E é aquilo que nós somos. Não há diferença nisso. Mas no ego, todas as diferenças são possíveis, menos a igualdade entre nós. Pela igualdade reside a paz, a união, o contentamento, a liberdade, a ausência de limites. No outro, o conflito, a guerra, a falta de paz, sofrimento, limitação. E aí, você escolhe o Deus que você quer acreditar. Embora tudo isso que pareça estar acontecendo com as nossas crenças, com a nossa visão e com aquilo que julgamos como real, não existe para aquilo que realmente é real. Por isso nós dizemos que você está num sonho, dando realidade àquilo que é impossível para
Deus que não criou este mundo insano, e sim através de nossa percepção limitada, que é criada pelas nossas experiências, também limitadas, é que faz que tudo isso pareça ser realidade. E nesses textos, o que se pretende realmente é a transcendência do ego. Nada mais que isso, que é tudo. A transcendência, a limitação ao individualismo, à prisão, para vermos o que realmente somos, que sempre fomos livres. Nunca fomos aprisionados a nada, a não ser aquilo que nós criamos para nós mesmos, que são as nossas prisões mentais. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha eterna gratidão.